Olá pessoal, então hoje eu vou dar uma aula em substituição àquela que estava marcada, que inclusive me pluguei, só que por confusão eu abri a sala do semestre passado, né? Porque ficam todas perfiladas lá. Enfim, abri uma sala que não era a sala. Não, minto, eu abri a sala do outro semestre, semestre futuro, em que a disciplina vai ser oferecida novamente. Ela já se encontra lá no sistema do Google Classroom e fiquei lá esperando. Óbvio que não tinha ninguém inscrito, ninguém recebeu a sinalização. E então eu vou simplesmente fazer esse fechamento do semestre e até de certa forma é interessante eu já ter um diagnóstico um pouco das avaliações, né, do último trabalho, especialmente desse último trabalho que vocês fizeram, em que eu corrigi as duas questões, né? Uma faz traçar diferenças entre a responsabilidade social corporativa, os direitos humanos e empresas, e outra que justamente deveria apontar aí, segundo a apreensão de vocês, para os requisitos essenciais de um suposto tratado internacional referente a empresas e direitos humanos. Primeiro, eu gostaria aqui de resgatar alguns pontos da matéria, né, que ficaram lá para trás, são pontos iniciais, para ajudar a gente a esclarecer, até com base em algumas percepções que eu tive da correção dos trabalhos. Como eu já mencionei, essa agenda de direitos humanos e empresas, ela é, na verdade, iniciada nas Nações Unidas em um determinado momento muito específico, né, emblemático aí. Um momento em que você tem, geopoliticamente, economicamente, um fenômeno chamado de globalização, ou mundialização, segundo a escola francesa, em que há a possibilidade aí de se remodelar todo o processo produtivo associado, isso é muito importante, a uma enorme concentração de capital e de poder também político nas mãos das empresas, né, desses novos entes aí que vão ser chamados de empresas transnacionais. E associada a isso, a gente tem, principalmente direcionado ao chamado Sul Global, um discurso muito favorável à inevitabilidade ou à necessidade do chamado investimento direto. A gente tem um livro que não é um livro recente, mas eu considero um clássico sobre esse tema, de um autor francês chamado François Chesnais, que é a mundialização em questão, e que ele foi um dos primeiros autores ainda na década de 90, justamente criar um glossário sobre todos esses novos termos aí, e investimento direto, que a gente começa a observar, né, depois da abertura da globalização, da financiarização, da abertura comercial, desse resgate dos países do terceiro mundo para que sejam novamente mercados numa economia global que se transnacionaliza, e aí justamente ele vai falar da importância também desse investimento direto, ou seja, passa a ser uma condicionante para o desenvolvimento, e a gente tem que entender também qual é o significado de desenvolvimento que está sendo propagado, né? Passa a ser necessário para o desenvolvimento dos estados, especialmente esses estados do sul global, estados subdesenvolvidos. Naquela época, é a época justamente na década de 90 para os anos 2000, né? Século 21, é a transição de nomenclatura. A gente falava muito de estados subdesenvolvidos e passamos a falar de mercados emergentes, né? Então todas essas nações agora têm a possibilidade de se transformar em grandes mercados para recepção de investimentos diretos, deixam até de ser países, de nações, não se fala mais em tanta nacionalidade assim, porque supostamente, né, o investimento, o capital não tem nação, né, não tem origem, e obviamente é essa dinâmica de abertura de fronteiras. E os estados do sul global, os estados subdesenvolvidos, agora mercados emergentes, tinham passado por um período muito difícil, uma década perdida, né? A gente teve, em grande medida, especialmente na América Latina, a chamada crise da dívida, e esses estados ficaram um pouco alijados do sistema internacional, sem a capacidade, obviamente, de manter seus compromissos, né, com as agências das Nações Unidas de financiamento e da dívida, como o BID, Banco Mundial, o FMI.
E aí vem um receituário todo novo, também aí no final da década de 80 e 90, como uma grande promessa para que esses estados voltassem a serem mercados interessantes, recebessem esse investimento, essa atenção, pudessem ser novamente players e participarem, né, da economia política global. E aí vem todo o receituário do Consenso de Washington, de abertura de mercados, de Estado mínimo, e nesse receituário justamente vem, né, essa orientação para não haver toda essa discussão de nacionalização e sim de abertura de mercados para o investimento direto, para que a gente recepcionasse aí em capital de várias maneiras, aí por isso que o François Chesnais vai falar das diferentes formas que esse investimento de roupagens, né, que esse investimento direto pode receber, dentre elas a alocação aí de empresas transnacionais no nosso território, sendo que nossa vocação, especialmente mais uma vez isso global, falando aqui na América Latina, do Brasil, é extrativista, né, de produção das commodities, aquelas mercadorias que têm valor, né, especulativo, valor atribuído à bolsa de valores, né, por isso chamados de commodities, a exportação de natureza sobre a forma aí econômica das commodities. E aí então todo esse conjunto de fatores geopolíticos, econômicos e ideológicos também, né, fazem com que seja necessário realmente recepcionar, haja um grande processo de recepção, de atração de empresas transnacionais no nosso território, que vai estabelecer toda uma dinâmica de competição, né, também, né, entre os estados por esse investimento, né? Qual o estado que tem a capacidade de atrair esse investimento? Isso passa a ser até um indicador favorável, né, para um gestor, para um governante, atrair o investimento, a fábrica de determinada empresa automobilística entra no país agora, portanto que a gente tem essa crítica, né, de elas estão saindo, mas enfim, foi muito interessante, tem entrado investimento, várias empresas querendo se instalar no território passa a ser um bom indicativo de desenvolvimento. E nesse, né, justamente antevendo todo esse quadro, a gente tem o discurso muito emblemático, simbólico do ex-presidente do Chile, Salvador Allende, em 72, no final de 1972, na Assembleia Geral das Nações Unidas, já apontando para as dificuldades desse cenário, os desafios para os países subdesenvolvidos, né, desse cenário, dentre eles justamente a capacidade dessas empresas de intervirem não só na política econômica dos estados, mas em si, até no próprio arcabouço, digamos assim, no desenho democrático institucional desses países, porque o Salvador Allende vinha acusando que empresas transnacionais, por ele estar, pensem bem, né, justamente desenvolvendo, né, políticas nacionalistas, econômicas, no aspecto econômico, isso foge desse receituário queria se construir, que estava em gestação, né? Então já enfrentava a resistência das empresas transnacionais. A ITT foi uma das empresas que depois, telecomunicações, enfim, que depois foi comprovada a sua participação no golpe militar no Chile. E além disso, essas empresas vinham justamente se alinhando a determinados opositores locais no país, estimulando, digamos assim, o dissenso, né? E um ambiente político negativo contrário à gestão do Salvador Allende. E aí ele denuncia isso no âmbito das Nações Unidas e, né, dizendo, olha, a gente não tem aí uma ferramenta à altura para enfrentar esse novo ator internacional, que não é um Estado, não é, então, e não é um ente privado que você consiga claramente identificar sua origem, sua constituição, sua gestão, seu controle, e ao mesmo tempo, então não há essas ferramentas e nós estamos totalmente refém da influência dessas empresas. E o discurso do Salvador Allende se encontra, né, disponível até na internet, aí no YouTube, vocês podem encontrá-lo. Bom, sendo o seguinte, ele é morto, assassinado no golpe de Estado, isso claro que traz a confirmação praticamente desse diagnóstico e além de toda uma resistência, claro, né, de um processo político, geopolítico que se construía de anteposição também de novos estados, aí essa conformação econômica que se dava, né, que se
que se colocava no horizonte. A gente tem a conformação do grupo dos 77, G77, países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, que queriam justamente pleitear uma nova ordem econômica internacional, né, mecanismos garantidores de um desenvolvimento também para esses estados com prerrogativas que não reproduzissem todo o processo responsável por aquela crise da dívida que foi vivenciada por esses países, né? Uma certa estabilidade e tranquilidade para promoverem o seu próprio desenvolvimento. Isso muito motivado também pela saída, né, dos países africanos do processo de colonização aí meados, final da década de 60. Isso impulsionado por a reiteração das violações de direitos humanos por essas empresas, né? Esse episódio justamente no Chile, com a morte do Salvador Allende, do golpe de Estado, faz com que as Nações Unidas seja quase que obrigada a absorver, inaugurar, né, essa agenda e discutir esse tema, né, criar ali um espaço institucional para a discussão desse tema. E eu trago, acredito que muitos outros, né, também trouxeram essa discussão de que ambiente é esse das Nações Unidas? Qual o problema que nós temos? Nações Unidas também são financiadas pelas empresas. A maior parte dos financiadores das Nações Unidas são os estados sede das maiores empresas transnacionais. Então ali também defendendo, obviamente, o interesse dessas empresas. Então, será que o ambiente ali das Nações Unidas, em quaisquer das suas instâncias institucionais, seria muito favorável à negociação de algum instrumento capaz de realmente trazer condicionantes sérias, efetivas, drásticas, né, à atuação das empresas transnacionais, especialmente com relação aos direitos humanos? Então, há dúvidas, né? Eu até recomendo a leitura da tese de doutorado de 2010, do professor Daniel Aragão, que foi coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal da Bahia, que ele estuda o arcabouço das Nações Unidas e a governança global, trazendo a lógica também das empresas transnacionais e os interesses corporativos, né? Que estão ali, obviamente, influenciando a funcionalidade dessas instituições. E ele fala, olha, é como se fosse um espaço meio que esquizofrênico, né? Porque as Nações Unidas, nesse período, elas estão indo justamente no mandato além só da guerra e da paz, que foi o mandato, né, o objetivo primordial, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, começam justamente a assumir outros objetivos e mandatos, e o discurso de desenvolvimento vem forte e se aprofunda com a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986, a pressão por uma nova ordem econômica internacional, como eu falei. Mas ao mesmo tempo, então, né, vem toda uma agenda de direitos humanos, de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo elas são ali financiadas, né? As Nações Unidas são financiadas pelas empresas, pelos estados matrizes das empresas transnacionais e direta ou indiretamente também pelas empresas transnacionais. Então, obviamente que a gente tem um espaço meio que esquizofrênico, né, para se encampar essa agenda aqui chamada da agenda de direitos humanos e empresas. Aí se instaura aquilo que foi dito como se fosse uma relação dual, né, uma contraposição entre uma agenda que é a agenda mais voluntarista, é a agenda que, né, obviamente, que é só uma humanização das regras da lógica econômica, ou seja, preservar toda a prerrogativa, né, de mercado, da chamada lex mercatória e da sua, né, digamos assim, das suas prioridades e voluntariedades, né, e seus interesses, mas tentando ali, na medida do possível, nesse possível estabelecido pelas próprias empresas, digamos assim, trazer menos impactos ou riscos. Essa é uma nomenclatura muito importante, né, com a qual a gente lidou no curso inteiro. Não se fala, inclusive, que as empresas, isso é uma das consequências da normatização adotada hegemonicamente, não se fala, inclusive, que as empresas sejam violadoras de direitos humanos, mas sim, né, que elas promovam impactos, né, ou riscos, que são riscos muitas vezes inerentes à atividade que a gente deva até arcar, com os quais a gente deveria até arcar, né, em prol do chamado desenvolvimento, da atração do investimento direto, aquilo que eu falei, né, nessa nuance aí de uma competição entre os estados subdesenvolvidos ou mercados emergentes pelo investimento direto. É importante para esses estados, então, que eles representem espaços, né, mercados vantajosos para as empresas e não riscos. O quê? Esses riscos são vistos inicialmente como riscos de reparação, riscos de judicialização,
corrupção, riscos de nacionalização, riscos trazidos por condicionantes de direitos humanos que poderiam trazer prejuízos para as empresas. Então, é interessante demarcar aqui, e quando a gente fala em impacto ou risco, isso vai aí, de certa forma, também orientar todo esse arcabouço da responsabilidade social corporativa. A gente está falando, por incrível que pareça, em risco para as empresas, né? Não riscos para os atingidas, para as comunidades que se colocam nesses territórios aonde essas empresas vão se estabelecer, não é? Então, então a gente tem essa contraposição entre essa orientação mais voluntarista e uma orientação que realmente quer tratar do tema de maneira satisfatória, de maneira contundente, que é realmente a formação de instrumentos que sejam compatíveis com o desafio que o tema exige, né? O que é, primeiro, uma empresa transnacional? Assim, de onde vive, do que se alimenta, como se reproduz, né? Aquela história. Como é a funcionalidade dela? Ela é formada pelo quê? Onde está a tomada de decisão? Não é? Como é que se constrói? Pela perspectiva, o controle de uma empresa transnacional se dá através de qual mecanismo? Financiamento, acionista, capital, né? Enfim, cargo estabelecido, dependendo da constituição da matriz. Então, tem toda uma discussão. E aí, né, como é que vai se dar realmente digamos assim, a organização da sua atividade produtiva, por quais localidades, em cada localidade, qual aspecto dessa atividade é essencial, né, para o produto final dessa empresa, para a gente entender por quais territórios justamente essa empresa está se organizando e está passando. E tudo isso, então, portanto, né, responder com um mecanismo de definição adequado, estabelecendo mecanismos extraterritoriais, um conceito de devida diligência adequado, enfim, toda uma dinâmica, responsabilização de seus dirigentes, identificação de controle dessa empresa, as relações que se tem no âmbito da sua cadeia de valor. Então, tudo isso, né, é querido por essa determinada parcela, que é uma parcela que acabou, então, defendendo de maneira mais contundente a agenda do chamado Tratado Internacional sobre Empresas e Direitos Humanos. Essa agenda voluntarista, ela seria justamente mais defendida e vai acabar, digamos assim, resultando, né, num conjunto de normas também esparsas que vão regulamentar, né, nortear aí a atividade empresarial, mas que não vão ser vinculantes de maneira geral, né, vão apresentar determinadas características, na verdade, né, há textos e obviamente vocês já tiveram contato com aquela divisão das 3 fases, né, que o professor Suryadeva e David Bilschitz apresentam de divisão desse processo de evolução dessa agenda sobre empresas e direitos humanos, na década de 70, 90, uma tentativa justamente, né, de normatização, mas que gera só códigos de conduta. Em 99 a gente tem o Pacto Global, que também são 10 princípios voluntários, não vinculantes. Um segundo momento de que há um avanço maior pela insatisfação com esse resultado tão pouco, assim, de certa forma ambicioso dessa primeira fase, né, que resulta na produção das normas sobre responsabilidade das empresas transnacionais, que realmente tinha a possibilidade de se interpretar ali obrigações já diretas para as empresas, mecanismos de extraterritorialidade, mas que obviamente até por serem mais ambiciosas não foram produzidas, mas não foram adotadas efetivamente pelas Nações Unidas. E a terceira fase, que ainda mediante todas as críticas, né, desse resultado, pelo fato de a gente ter no cenário praticamente códigos de conduta, mecanismos de responsabilidade social corporativa, certificação de empresas, só o Pacto Global de 1999, né, e ainda a reiteração de violações de direitos humanos, eu poderia aí mencionar que já tinham acontecido nesse período com um grande impacto ambiental de vidas humanas e sem reparação, né, um dos 2 maiores casos que se conhece, um na Ásia, no caso Bhopal, na Índia, e Chevron Techat também, né? Então, no Equador.
Então, e sem resposta, então continua essa pressão desses países subdesenvolvidos, uma agenda também promovida pela sociedade civil global, que é muito atuante também nesse cenário, e aí essa pressão faz com que, né, eu chamo de quase que digamos assim, uma estratégia conhecida, né, das Nações Unidas pelo secretário-geral, que é, pelo menos formalmente, apontar para a importância de uma ação, né, de uma agenda, é nomear um representante especial, né? Isso faz parte da cultura das Nações Unidas. Então, o secretário-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan, vai lá, nomeia o professor John Ruggie, consultor, né, professor, consultor de empresa, professor de Harvard, que já tinha sido nos relatores do Pacto Global, então a questão estava um pouco ali segura nas mãos de alguém que era mais partidário, né, do voluntarismo, né, dos interesses empresariais, mas que recebe aí o mandato, a função de ser o representante especial das Nações Unidas. É quase que fosse assim, é como se ele fosse a ONU, né? O Kofi Annan, o secretário-geral naquela temática, com empoderamento, né? Uma importância política muito grande para tratar o tema. E aí nós temos 2 mandatos, né, do professor John Ruggie, de 2005 a 2008, quando ele justamente constrói lá o seu paradigma, né, principiológico, Protect, Respect and Remedy, ou proteger, respeitar e remediar. E no segundo momento, de 2008 a 2011, depois de alguns relatórios produzidos, em que ele realmente sistematiza esse tripé aí, né, esse paradigma, produzindo realmente os princípios orientadores que vão ser adotados em 2011 pelo, então, já Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, né? Se fala muito de um consenso na adoção desse documento, um consenso que já estava quase que foi construído, né, quase que artificialmente, porque já se sabia que a maior parte dos estados, das organizações pró-empresas iriam apoiar esse documento, que era um documento que não sabe, primeiro, que como desdobramento do Protect, Respect and Remedy, proteger, respeitar e remediar, estabelecia a lógica que a gente chama de lógica da orientação estado-cêntrica, né? Que era a reprodução da lógica também, de certa forma, presente nos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Ou seja, o Estado só que é o grande responsável por proteger, por garantir os direitos humanos. Então, ele que tem obrigações efetivas com relação aos direitos humanos. Muitas organizações, até da sociedade civil, defendem esse paradigma, porque dizem assim, isso pode fazer com que você privatize a lógica de elaboração de políticas públicas em prol dos direitos humanos se você retirar do Estado esse protagonismo, né? Mas a gente viu que isso, na verdade, não faz muito sentido, esse receio, não é? Bom, mas de qualquer maneira, esses princípios, né, consagram essa lógica, dizendo, bom, só os estados têm obrigações, por isso que as empresas não violam direitos humanos, porque elas não têm obrigações, como é que elas podem violar os quais elas não são obrigadas formalmente, juridicamente? Então, elas só geram impactos ou riscos, né? E muitas vezes esses riscos é para o seu próprio funcionamento. E temos que, obviamente, então tudo que ela fizer, né, que a empresa fizer é voluntarista e inclusive alimenta um processo de certificação, né, de premiação da própria empresa, dos selos, né, porque aquela empresa que fizer, ela vai ser, né, muito valorizada, vai ganhar um destaque no mercado, uma imagem construída sobre ela muito positiva, né? Só que tem um problema. Dentro desse campo dos princípios orientadores e, obviamente, que enseja também toda a sistemática, em grande medida, da chamada responsabilidade social corporativa, muitos falaram isso, mas é muito importante a gente salvaguardar, não necessariamente a responsabilidade social corporativa, isso pode estar no discurso, né? Mas ele não tem a preocupação de realmente preservar os direitos humanos, salvaguardar, né, o bem-estar e diminuir a possibilidade de impactos ambientais. Se a gente for observar nos estudos corporativos, né, da lógica corporativa e empresarial, sobre o risco empresarial, que tem a ver com a responsabilidade social corporativa, o risco ambiental, todas essas avaliações de risco que, na verdade, fundamentam a construção da responsabilidade social corporativa, a avaliação do risco é um risco muito medido pelas empresas. Eu até
Recomendo esse livro, né, que é o livro da Raquel Gifone, que faz parte do grupo Poemas, que é um grupo também da Universidade Federal, que tem um dos braços dele aqui também na Universidade Federal de Juiz de Fora, com a coordenação do professor Bruno Milanês, da Faculdade de Engenharia. O livro se chama Conflitos Ambientais, Corporações e as Políticas do Risco. A professora Raquel justamente vai identificar, e ela entrevistou várias, na verdade, empresas de consultoria que são contratadas pelas empresas quando tem que fazer algum estudo de impacto ambiental, entender a sua relação com a sociedade no momento em que vão estabelecer um empreendimento, estabelecer suas políticas de responsabilidade social. E as empresas, justamente o que elas querem fazer é análise de risco para a empresa, dizer, olha, o que eu tenho que fazer para criar, né, e manter a minha lógica rentável do empreendimento, lucrativa, mas que pode trazer menos risco de digitalização, por exemplo, né, de ocupação do trilho do trem, de problemas judiciais que parem a obra, né? Então eu quero saber aquilo que pode trazer menos comprometimento. E aí é um processo todo de negociação com a sociedade a partir disso, que é muito bem narrado no livro, justamente através de entrevistas de cientistas sociais, de consultores contratados pelas próprias empresas nesse processo. E aí é como se eles fossem intermediar essa relação entre a comunidade e a empresa, né? Tem até alguns relatos de alguns cientistas sociais falando, não, com muito orgulho, né? Eu dizendo para a empresa, peraí, tem um limite, você não pode fazer isso, senão você vai se dar mal, entendeu? Tem um limite porque que você pode fazer com essa população. Então, no caso da responsabilidade social corporativa, a gente justamente que está por trás de toda essa lógica voluntarista, que no momento acaba sendo hegemônica, né, no que tange digamos, aos fundamentos, a tradição, a construção, né, da regulamentação empresarial, é que, né, você tem a compreensão de que a empresa ela vai gerir o seu processo de monitoramento. Esse automonitoramento é muito importante. Essa análise de risco normalmente é uma análise de risco para a própria empresa, tá? Ela, como muitos colocaram, e eu valorizei realmente nos trabalhos, né? Não está muito ligado à atividade fim, muitas vezes, da empresa, mas mitigatório e reparatório, né? Preservando as violações, muitas vezes, na atividade fim e tentando ali, né, estabelecer políticas compensatórias em outros setores para compensar aquelas violações que elas vão estar cometendo na atividade fim. Por isso que eu falei que uma empresa acaba podendo ser super premiada, valorizada como sustentável, responsável, né, por várias outras políticas que ela está implementando fora da sua atividade fim, e lá na atividade fim ela se mantendo violadora de direitos humanos, né? E aí toda essa lógica da certificação e da premiação da empresa, que acaba sendo um retorno que os analistas falam para a própria uma propaganda, né? Um mecanismo de propaganda e de valorização da atividade da empresa. Então a gente tem também esse automonitoramento, voluntarismo, né? E mitigação e reparação como elementos essenciais que, de certa forma, obviamente, e dissociação entre atividade fim e políticas de responsabilidade social corporativa como elementos muito importantes e que estão aí, de certa forma, né, inseridos nas lógicas dessas normas, desses documentos, desses códigos de conduta que dialogam mais com o campo da responsabilidade social corporativa. Então, logo quando foi adotado, né, esses princípios orientadores, né, 30 princípios, a gente tem aí a formação de um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho sobre empresas e direitos humanos, que é formado por representantes técnicos, né, experts de diferentes regiões, né, do mundo, que visam justamente estimular os estados à produção, à internalização desses princípios orientadores através dos chamados planos nacionais de ação. Inclusive, o OMA já fez 2 estudos emblemáticos sobre esses planos nacionais de ação, um representativo do marco europeu, né, até 2015,
quando a gente entender realmente como funcionava, não adianta só falar mal, você tem que pesquisar, né, entender o que realmente está acontecendo. E um outro representativo de alguns países da região que já haviam também elaborado esses planos. Então a gente identificou os mesmos problemas, tanto nos planos europeus, né, na nossa pesquisa, com entrevista e tal, né, inclusive de organizações que participaram do processo de elaboração, organizações da sociedade civil que participaram da elaboração desses planos, tanto no europeu quanto no latino-americano, os mesmos problemas, né? Que seria o quê? Falta de uma metodologia clara participativa, quem vai estar participando, como é que eles escolhem os representantes da sociedade civil, né? Existia aí membros das empresas, né? Como é que os interesses estão ali articulados sobre qual critério de participação para que haja uma consulta e elaboração de um plano, né? De uma linha base adequada para um plano nacional de ação. Então há essa falta de clareza metodológica que leva também ao diagnóstico de um chamado déficit democrático, especialmente com relação à sociedade civil. A gente teve o relato de uma organização mexicana, né, o Poder, que era uma das principais organizações consultadas, mesmo sem esse critério claro até de escolha, de representação, foram consultadas. E aquilo que eles colocaram e propuseram não ficou presente no plano, inclusive eles se retiraram do processo no meio do caminho, tá? Pouca densidade também normativa em matéria de direitos humanos, não há claramente disposição sobre normas de direitos humanos, né? O paradigma são os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, que não perfazem necessariamente uma linguagem e uma lógica de direitos humanos e um documento de direitos humanos, com toda a sua principiologia e seu arcabouço já acumulado em todos os tratados internacionais e nos sistemas internacionais de proteção. Na verdade, é a lógica basicamente de conduta ética das empresas, muitas vezes produzidas por elas mesmas, né? Então, é isso que a gente vê junto com diretrizes da OCDE também, que são muito comuns, né? De estarem presentes e agora estão muito em voga, né? O próprio OCDE agora gerou um relatório, uma comissão para fazer um diagnóstico que no Brasil há um retrocesso no combate à corrupção. Se volta novamente à tona a importância da OCDE com essa necessidade aí do Brasil de fazer parte da OCDE, né? Então, diretrizes da OCDE, né? Quase nenhum mecanismo realmente de extraterritorialidade, então que vá dar conta da dinâmica operacional de uma empresa transnacional, desvende essa lógica e cria mecanismos de monitoramento adequados dentro desse perfil dessa atividade que se consubstancia extraterritorialmente, além de praticamente nenhum mecanismo de reparação, né, ou de punição da empresa por violação efetiva de direitos humanos, registrando mais uma vez que a linguagem presente na maioria desses documentos é impacto, risco, né, não se fala em violação de direitos humanos para as empresas, porque justamente não se entende que elas tenham obrigações em matéria de direitos humanos. Com relação a essa dinâmica das obrigações, fazendo já esse grande parênteses, as empresas, até tem um professor, né, da Universidade de Louvain, o professor Olivier Deschutter, que também foi expert nesse processo de negociação do Tratado Internacional, participou várias vezes de várias sessões, né? E hoje ele está no comitê, ele é relator no Comitê Econômico e Social, né, das Nações Unidas e Cultural das Nações Unidas, e ele falou, olha, não se tem que ter receio de se estabelecer essas obrigações para as empresas, são obrigações relativas aos impactos, às violações de direitos humanos que elas podem gerar, todo mundo tem que ter essas obrigações, tá? E vão ser sempre obrigações distintas das dos estados, vai deixar isso muito claro no texto, mas é necessário que tenha obrigações, porque inclusive suas ações podem surtir impactos, né, irrecuperáveis, e esses são atores que, obviamente, eles participam de uma dinâmica institucional de tomada de decisão nos territórios da maior parte dos países, que muda muitas vezes completamente a lógica de organização territorial, as dinâmicas sociais, produtivas, ambientais, numa escala maior que o próprio Estado poderia realizar, né? Se a gente pensar em África, em Ásia, até na América Latina, as empresas que atuam têm um poder superior ao dos próprios Estados, a capacidade de modificar as dinâmicas territoriais e sociais superior à dos próprios Estados. E somado a isso, as empresas já têm direitos. Pensa assim, então,
Se a gente dá obrigações, elas vão ter direitos também, vão ser consideradas sujeitos de direito internacional, vão se empoderar. As empresas, dentro da lógica do direito internacional hoje, elas têm direitos, que elas não têm deveres, basicamente obrigações, né? Porque há todo um mecanismo reconhecido hoje, estabelecido através de contratos, né, de tratados de comércio e investimento no âmbito internacional, que se dá através, né, das deliberações dos chamados ISDS, que permite que as empresas processem os estados, né, a partir desses tratados, dessas convenções de comércio e investimento, porque modificaram alguma dinâmica, às vezes até normativa, reflexo da sua soberania interna, para proteger, às vezes, cidadãos em matéria de direitos humanos, mas que talvez essa mudança pode ter trazido alguma perda de investimento, de capital das empresas, né? Um dos instrumentos ali que solucionou toda aquela lógica que vinha sendo apontada pelo próprio Salvador Allende, né, de nacionalizar, de produzir sua própria política econômica. Então, esses mecanismos SDS colocaram, na verdade, digamos, limitações nos estados e mais poder para as empresas para poderem até processar os estados por modificações que causem potencialmente, né, perda da segurança jurídica das empresas por atuarem nos territórios. A gente tem um dos casos mais emblemáticos envolvendo a Cargill, né, empresa americana, e o governo mexicano, porque é uma disputa de mercado para a venda de um xarope, né, um xarope de milho muito açucarado, que era vendido pela Cargill, e o México resolveu proibir a venda desse xarope, estabelecendo que os limites de açúcar eram muito altos e vinham contribuindo com a obesidade infantil, para proteger justamente a saúde, né, da população. A Cargill processou o México, né, por conta dessa proibição em prol da saúde pública, e ganhou no Tribunal de Investimento, né? O México teve que pagar uma indenização à empresa por ter mudado uma legislação que protegia a sua própria comunidade. Isso é ou não é uma garantia frente à empresa? É ou não é um direito que ela tem? Ela tem a capacidade até de ser legitimada ativo no Tribunal de Investimento, né, arbitral internacional. Então, ela já tem muitos direitos, ela só não tem obrigações, né? E aí esse tratado internacional, pelo menos, vem defendendo essas obrigações, o que os princípios orientadores não fazem. Então, a gente teve essa dualidade aí, né, de grupos, obviamente, voltados mais para a vertente voluntarista, que acabou cunhando todo um arcabouço de responsabilidade social corporativa, junto com os princípios orientadores, adotados em 2011 nas Nações Unidas, que criou esse grupo de trabalho para promover os planos, né, os princípios orientadores através dos planos nacionais de ação. Por outro lado, ainda insatisfeito com o resultado desses princípios orientadores, já, se não me engano, foi na 24ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, em 2013, houve uma convergência de estados do Sul alegando, né, que os princípios orientadores não eram suficientes, que era necessária uma outra decisão, inclusive um outro instrumento vinculante que pudesse realmente regulamentar a atividade das empresas transnacionais. Em 2014, sob a liderança do Equador, então, foi aprovada a Resolução 269, que deu início ao processo de negociação do Tratado Internacional sobre Empresas e Direitos Humanos. Nós já tivemos 6 sessões de negociação, né? Nós do OMA estivemos presentes em todas as sessões. Eu fui nomeada expert pelo Equador, inclusive na 3ª sessão, né, de negociação. Vou falar um pouco dos documentos, mas é importante só salientar um aspecto, reforçar um ingrediente aí, né, que eu consideraria fundamental, que assim, nós não temos, o Brasil formalmente, pelo menos claramente, abertamente, né, de maneira transparente, não está produzindo um plano nacional de ação. Mas o Brasil já produziu um documento nacional, né, que é o Decreto 9.571 de 2018, que foi um processo, né, obviamente de cima para baixo, sem nenhum tipo de negociação com a sociedade civil, de chamada, e que basicamente reproduz a lógica dos princípios orientadores. O decreto fala, não, olha, que o principal documento, que são diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos ali dispostas, né, foi ainda no governo Temer, tem assinado o documento, tem assinatura inclusive meu Deus,
Rodrigo Maia, né? Porque acredito que ele estava substituindo o Temer na época. E uma viagem, Temer. E aí, bom, esse decreto diz, olha, o que nós temos aqui são obrigações voluntárias para as empresas, não há, nada do que está aqui é vinculante, é obrigatório, e o principal documento, a principal orientação aqui, o base, né, para a gente entender o que vai ser atribuído às empresas, são os princípios orientadores das Nações Unidas, não são tratados internacionais, todos os tratados que o Brasil já se filiou, ratificou, o Brasil é um dos países que mais já ratificou tratados internacionais de proteção de direitos humanos, faz parte do sistema interamericano de proteção de direitos humanos, nada disso é muito considerado em termos vinculantes, né? E ainda fala dessa lógica da certificação, dos selos, né? Que justamente as empresas, já que não é obrigado, mas se de bom grado, voluntariamente fizerem isso, ainda vão receber selos, certificações, né? Uma premiação, quer dizer, é algo benéfico para a sua própria imagem, no final das contas, né? E, então nós temos esse decreto, que é um decreto muito, né, pelas suas próprias circunstâncias, antidemocrático, né? E em contraposição a ele, tivemos o processo, né, de negociação da resolução número 5, né, de 12 de março de 2020, no Conselho Nacional de Direitos Humanos. O próprio Conselho chama de contra-decreto, né, essa resolução, porque é justamente fazer face a essa dinâmica de cima para baixo do decreto e de consolidação dos princípios orientadores, reconhecendo que não, obviamente, representa todo o acúmulo dos defensores de direitos humanos, de representações de atingidos e atingidas, né, do que vasta experiência já existente no Brasil com relação a violações de direitos humanos por empresas, aquilo que já se tem enquanto diagnóstico do que dá certo e não dá certo, obviamente que não está ali representado no texto do decreto. Então eu acho que é um bom exercício, porque fica assim como menção para vocês, né? Se quiserem entender o que representa um debate dentro dos princípios